Ok, então eu vou apenas tentar tocar brevemente no assunto aqui, mesmo porque é algo que, sobretudo eu, preciso ter muito que aprender ainda, mas vou tentar registrar algumas impressões minhas a respeito, porque afinal de contas algum estudo eu também já tenho, mas que essas impressões, que eu acredito possam ser válidas, fiquem pelo menos registradas e eu não as esqueça para desenvolver depois um raciocínio mais profundo a partir delas. Então, eu vou me basear em dois vídeos que eu assisti aqui no YouTube, são dois canais que eu acompanho, né, entre outros. São duas pessoas que eu admiro bastante. Então, você tem o Lobão, que apesar do radicalismo dele e também dos erros, ele também sabe expressar muitas verdades com muita eloquência. E o outro é o canal do Gastão Moreira, né, ex-apresentador de TV, e agora fundou esse no YouTube aqui o Casa Gastão, né, que é um canal totalmente voltado para a música pop, rock, o heavy metal, o jazz, enfim, todos os gêneros que se enquadram aí na boa música também. E no caso aqui, em um dos vídeos em que o Lobão estava criticando ali a situação do governo, ele também expressou o seguinte, que todo artista, aliás, toda a expressão artística individual, ela sempre vai estar, vai se dar, né? Vai se perpetrar de forma inseparável das suas posições políticas, religiosas, enfim, né? Sempre, sobretudo a posição política vai estar ali presente, né? Aliás, se você pega ali no início ali da história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo, em que ele está explicando ali sobre a obra do Dante Alighieri, precedida ali pela obra da Eneida, né, do Virgílio, ele já explica que até mesmo ali, aquela literatura ela já é um tanto política, né, dada as referências que ela faz à situação da época. Então, de fato, o Lobão tem razão também. O que não quer dizer que as posições políticas do artista estejam absolutamente corretas. O Dante, né, até isso é uma crítica que o próprio professor Olavo fala, diz, né, que ele comete muitos equívocos ali, né, na Divina Comédia, por exemplo, né, a referência que ele faz a certas personalidades, né, coloca até, por exemplo, o Maomé está lá no canto 6, né, no inferno. Então, e é uma visão do Dante e é uma visão que católica da coisa. Então é claro que essa visão vamos dizer, ela constitui um ponto de vista, né? Então ela não está absolutamente certa, mas o conjunto da obra é uma expressão artística fundamental, da Divina Comédia, no caso aqui, é uma expressão é, cultural, artística, literária, poética, né, e até musical de grande importância, que vamos dizer assim, é um dos pilares da literatura ocidental, tá ali. O que não isenta o Dante de erros, né, nesse sentido, na visão política dele, vamos dizer assim. Então é claro que o Lobão também tem os erros dele, né? Se o Dante pode ter, por que, que o Lobão não pode ter, não é? E daí me veio assim, quando o Gastão Moreira decidiu gravar um vídeo, foi alguns meses atrás, fazendo uma homenagem ao dia Internacional do Rock, não sei se é internacional ou só nacional, né? Então ele listou 10 álbuns clássicos aí. E eu até fiquei contente de ver esse vídeo porque todos aqueles álbuns estão na minha coleção. Nem todos eu tenho em vinil, mas os tenho, né? E é um prazer tê-los, porque são álbuns realmente muito bons. E entre outras bandas que ele citou, né, álbuns de bandas, ele citou um álbum desta banda, que é o MC5. Esse aqui, infelizmente, só tem CD. E clássicos, né, do rock que foram lançados há 50 anos atrás. Então, mas o que acontece aqui? O que, que o Gastão coloca também? O MC5 é certamente uma das bandas que mais, vamos dizer assim, tocou no assunto político, que mais
vamos dizer assim, não que eles eram politizados, eles eram muito jovens, eu duvido que eles fossem maduros para isso, mas bandas que cutucaram a situação política da época porque alguma informação tinham da coisa. Então ele fala de um discurso do vocalista do MC5, que é o, aqui no caso, é o Rob Tyner, né? Esta criatura aqui, no centro. Ele, aqui no caso, não foi bem esse álbum aqui que ele citou, o primeiro álbum deles que é ao vivo, que na verdade é um álbum que foi lançado um ano antes, de 51 anos atrás. E lá, antes de se iniciar o show, o vocalista Rob Tyner faz um pequeno discurso. E entre as, vamos dizer assim, as frases de efeito que ele coloca nesse discurso, ele diz assim: você tem que decidir se você vai ser a solução ou você vai ser o problema, né? Essa é uma posição política. Mas daí que eu pergunto, né? Você vai ser a solução ou você vai ser o problema do quê, afinal de contas? Porque se você, para quem procura estudar para valer, né, se informar e estudar para valer a história, e sobretudo para quem está procurando entender aquela situação, aquele momento ali, seja aqui no Brasil, seja na América do Norte, seja na Europa, né, toda essa fase ali, essas décadas de 50, 60, 70, bastante agitadas, sobretudo ali meados dos anos 60, né, aquela explosão ali de contracultura, de movimentos e de crises, né? E segundo assim, na medida em que a gente, aqui no nosso caso, procuramos também, gostamos do rock, mas também procuramos estudar, não estamos apegados a uma determinada, a uma única linha de raciocínio, mas procuramos, em primeiro lugar, nos esforçar para entender as coisas, sabemos que existe muita interferência nesses movimentos, sobretudo nos movimentos da juventude dos anos 60. E sobretudo aquela personagem tão marcante que foi Timothy Leary, que basicamente transformou o movimento hippie num laboratório, né, de drogas. Então, havia, inevitavelmente, todas as épocas, vamos dizer, todas as décadas, vão ter suas crises, vão ter seus problemas. Mas é claro que no meio disso tudo se podem inserir muitos elementos, muitas crises artificiais, muita coisa pode ser manipulada. Né? Então, por que que, vamos, a pergunta fundamental aqui a partir da frase do Rob Tyner. Você quer ser a solução, você vai ter que decidir se você vai querer ser a solução ou se você vai ser o problema. Tá, mas em primeiro lugar, qual seria a sua motivação para isso? Que problema está havendo, né, para que você seja parte dele, né? Que problema, qual seria a solução, né? Esse problema, ele é realmente um problema ou ele é só um problema do ponto de vista ali da juventude, da contracultura, das pessoas filiadas à contracultura, né? Quem sabe isso não fosse um problema exatamente, mas só na visão da juventude, dessa juventude ali toda engajada. E se a solução fosse totalmente artificiosa? Então, se a solução na verdade fosse um problema? Quer dizer, só essa frase, ela, vamos dizer assim, ela está imersa num mar de ambiguidades, se você olhar bem, né? Porque se a gente for levar a sério, se você for pegar uma frase dessa e levar a sério, não, é mesmo, a gente, um jovem que escute isso e que esteja entusiasmado em participar de algum movimento que supostamente vai melhorar o ambiente, que vai mudar o mundo, ou vai pelo menos mudar o mundo assim em torno, é, vamos dizer, que tipo de, vamos dizer, que tipo de incentivo ele vai dar exatamente? Que tipo de reflexão mais inteligente ou que tipo de prudência ele vai despertar num jovem bastante entusiasmado, vamos dizer assim. Porque se for para falar em ser a solução ou ser um problema, recentemente um amigo meu aqui nesses grupos de WhatsApp compartilhou um vídeo em que você tem lá, eu não sei se acho que é na Bahia. Então você tem lá um trânsito bastante lento, né? Um trânsito
bastante congestionado. Aí você tem um caminhão da Sadia, né, um caminhão de frigorífico, e o trânsito está lento. Aí está passando por uma área ali, não sei se é uma região pobre, eu sei que é uma área que está cheia de camelô e cheia de malandro. E lá pelas tantas alguém consegue abrir a porta de trás do baú ali do caminhão de frigorífico da Sadia, a porta fica escancarada e um monte de gente começa a pular dentro do caminhão e saquear, começam a saquear todas as carnes lá, né? O motorista do caminhão ele tenta fugir. Você vê que ele está apressado, só que você vê que ele também está visivelmente com medo de parar, abrir a porta e encarar aquela situação. Porque do jeito que as pessoas começaram a se descontrolar e saquear o caminhão, se ele saísse ali para tirar satisfação, ele podia ser, tal, quiçá, linchado. Quer dizer, a situação saiu do controle. Não que essas pessoas, aquele bando de vagabundos lá represente a população brasileira, mas eles mas existe uma parcela da população brasileira, como existe em qualquer lugar do mundo, que são assim, gente vagabunda e que na primeira oportunidade que tem de se dar bem às custas dos outros fazem isso. Isso ali é crime. É um bando de ladrão. Pessoas que, se não tinham roubado até aquele momento nas suas vidas, né, tornaram-se ladrões naquele momento. E eu assisti várias vezes o vídeo dura alguns segundos. Você não tem uma única pessoa mal vestida ali, inclusive a maioria com celular. Uns até não só filmando a situação, como falando com alguém, chamando alguém, tem carne de graça aqui para papai, desligava o celular e ia lá pular dentro do caminhão para pegar. Tinha 2 ou 3 pulando lá dentro, já dentro do baú, tirando carne e entregando para os outros. Quem que é a solução, quem que é o problema ali? Será que essa frase do Bob Tyner ia resolver esse assunto? Será que nós vamos o quê? Vamos apelar para o quê? É a miséria. As pessoas estão falando porque não tinha nenhum miserável ali. Tá cheio de pessoas bastante saudável, muito bem alimentadas, muito bem vestidas, todos equipados com celular, com óculos Ray-Ban, né? Tenisão. Não tinha nenhum pobre coitado ali, esfarrapado, imundo, quase sem forças para alcançar a porta e conseguir puxar uma peça, né, de carne ali, bovina. O que você tem ali é um bando de vagabundos e que certamente estão ali para se dar bem. E se essas pessoas forem punidas, qual será a defesa delas? Nós somos a solução. O problema é o capitalismo. Será que é isso? Né? As pessoas aqui no Brasil passam fome, então a solução é essa. Como existe muita desigualdade social, o resultado é esse, né? Os grandes investidores, os donos de empresa acabam tendo que acabam sofrendo algo merecido, né? Eles têm as suas mercadorias saqueadas por uma população que já não aguenta mais essa desigualdade social. É assim que vai ser? Nós vamos usar essas frases de efeito? Se vai ser a solução ao problema. Ali só tinha problema, meu filho. A solução ali é a lei. É isso. Tanto, isso você pode ver, se você pega o fim de carreira, basicamente todos aqui já estão mortos, né? Todos se enfiaram na droga, na cachaça. O vocalista aqui ao que me referi e que soltou essa frase, se você pegar, ele infartou aos 46 anos. Isso já foi, acho que no início da década de 90 ali. Se você pegar, tem um último vídeo, uma última apresentação dele, em que ele aparece num programa de TV americano lá, em que ele está com aquela autoharpa, né? Você afina e você toca ali. E você vê que ele é uma espécie de canto do cisne, aquilo, né? Que é a última aparição dele, logo depois ele morreu. E você vê que ele está cantando uma música que chama Grand Days. É uma música até bonita, mas você vê que aquilo é uma... No final ele termina, ele ainda faz assim, né? Quer dizer, é o hippie velho, esquecido, né? Defasado, né? Já bastante desconexo da realidade, porque dos anos 60 até o início da década de 90 muita coisa mudou. Passaram mais de 20 anos. E ele ainda estava nessa, daquele protesto meio hippie, né? Todas aquelas supostas propostas da juventude. Ele mesmo ele do mesmo jeito, com aquela gadelhona hippie, com óculos, ainda com mais alguns acessórios que ele adicionou à sua indumentária.
Você vê, a pessoa ainda estava naquele espírito dos anos 60. Quer dizer, a pessoa estava fora do tempo, né? Vamos dizer, uma espécie de deficiente cronológico, né? Ele estava ali ainda cantando como se fosse um hippie já, né? Vamos dizer assim, já assim em mumificação, né? Uma pessoa que não que ficou presa naqueles tempos lá, só que a realidade passa, meu filho. A realidade vem, né? Todos nós passamos, né? Como diria o grande músico George Harrison, né? All things must pass. Todas as coisas devem passar, inclusive nós. E a pessoa ainda estava presa a todos aqueles ideais ali contraculturais, já bastante, já bastante desatualizados, mas estava cantando ali. O que ele solucionou? Não solucionou nada. Então, é claro, eu vou continuar gostando de bandas. Inclusive, esse álbum é excelente, né? Que é o Back in the USA. E ele tem uma das músicas que eu mais gosto, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida e que, felizmente, não tem nada a ver com protesto, que é Let Me Try, uma baladinha bastante apaixonada. É assim que essas pessoas contribuem. O cara saber expressar algo significativo numa forma também, né, que não apenas seja agradável, mas que seja que expresse, né, aquela criatividade natural, espontânea, né, e, e que venha lá com toda a sinceridade do fundal, né. Agora, se você vai ser a solução ou vai ser o problema, você tem que saber a solução, o problema para quê? Todos esses que estão aí, sobretudo de movimentos esquerdistas, o pessoal da direita também está começando a dar os burros na água. Está sendo a solução ao problema para quê? Você está realmente entendendo o que está se passando no seu entorno ou no seu próprio interior? Hum? Se é para ser a solução ao problema, você tem que saber se você vai ser a solução ao problema para os seus próprios problemas, né? Em primeiro lugar. Antes de se atirar de cabeça em qualquer movimento social aí, que no fim das contas só vai estimular muito mais tumulto, muito mais, muito mais bagunça, muito mais violência e vai, vamos dizer, vai só intensificar todo esse processo de alienação por que passa a nossa juventude, né? Convenhamos. Era mais ou menos isso.